Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão, mais um comentário sobre um texto da Palavra de Deus. Eu compartilho com você a primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, alguns versículos do início do capítulo 2, cujo título diz assim na Bíblia Sagrada: devemos fazer orações por todos os homens. A exortação desse capítulo é que nós devemos orar, pedir a Deus, clamar diante de Deus por todos os homens. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Veja bem que a palavra de Deus nos diz que, antes de tudo, em primeiro lugar, como prioridade, como coisa mais importante do mundo espiritual, são as orações que nós podemos fazer uns pelos outros e clamarmos, apresentarmos diante de Deus orações, súplicas, clamores, né? Pelos reis. Naquela época se falava os reis, hoje nós falamos das autoridades constituídas. Nós temos que orar pelas autoridades que estão no poder, né? Para que por todos que estão em eminência, né? Que estão na vida ativa, dirigindo as nações, os povos, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Nós temos que pedir a Deus, mesmo que às vezes as coisas pareçam estar fora de controle, que as coisas pareçam estar descontroladas, mas nós devemos orar a Deus, porque Deus estende as suas mãos para realizar os seus caminhos, pôr os seus projetos em dia, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então veja bem que a Bíblia nos recomenda fazer orações, clamores, jejuns, tudo que nós pudermos, primeiramente as coisas espirituais, que se façam deprecações antes de tudo, as orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Nós devemos orar uns pelos outros constantemente, em primeiro lugar, antes de pedir coisas, porque normalmente nós nos apresentamos a Deus em oração. A gente sabe que a maioria acontece assim. As pessoas se colocam diante de Deus orando pelos seus problemas pessoais, por solução de problema, por abertura de uma porta de emprego, por solução de problema financeiro, por cura de enfermidade. Nós sabemos que é assim que nós agimos, né? Mas não deve ser assim. Nós devemos priorizar as coisas espirituais. Nós devemos priorizar as coisas de Deus e orar uns pelos outros, orar pela família, orar pelos conhecidos, orar pelos desconhecidos, orar pelas pessoas que moram em países onde o Evangelho, a palavra de Deus é repudiada, não é respeitada, as religiões são perseguidas, né? Não há liberdade religiosa. Nós temos que orar por esses povos, nós temos que orar pelos nossos irmãos espalhados por toda a face da terra. Temos que orar pelos enfermos, pelos injustiçados, pelos encarcerados, pelos hospitalizados. Nós temos que orar, meus irmãos. Temos que fazer orações, clamores diante de Deus por todos os homens e orar especialmente pelas autoridades constituídas, né, que estão no poder, dirigindo as nações, para que Deus tenha misericórdia, dando luz, sabedoria, espírito de justiça a esses homens, para que possamos ter uma vida quieta em toda piedade e honestidade. Versículo 3 do capítulo 2 diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Tomando essa atitude, tendo esse comportamento, isso é agradável aos olhos de Deus. Diante do Senhor, Ele se agrada vendo que as nossas orações chegam até Ele como prioridade para a salvação de todos os homens. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Deus é o nosso Salvador, né?
que quer que todo... Olha bem o que diz o versículo 4. Que quer, quem quer? Deus, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Salvos de quê? Salvos da condenação, porque é uma justiça divina em andamento. Deus observa tudo o que está acontecendo e o culpado ele não terá por inocente. Muitos estão sob o marco da condenação, porque agem errado, não fazem as coisas como Deus ordena, como Deus orienta. Então, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Deus é o nosso Salvador, o nosso Redentor, através de Jesus Cristo. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Que quer, o desejo de Deus, a vontade de Deus, é que todos os homens se salvem da condenação e venham ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade, o desejo de Deus, que todos os homens, todo ser humano chegue ao conhecimento da salvação. Olha o versículo 5 que diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Olha bem, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Existe um único mediador entre nós e Deus, se chama nosso Senhor Jesus Cristo. É o que a Bíblia diz. Desculpe. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Para o que eu digo a verdade em Cristo e não minto. Nós devemos entender a verdade de Deus. Deus tem uma verdade absoluta, total, uma mensagem de amor, que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo é o nosso mediador entre nós e Deus, e nós devemos entender isso. E Deus quer, que Deus deseja que todos cheguem ao conhecimento dessa verdade, desse ensinamento. Todos nós, na maioria, na grande maioria, temos a nossa religião, temos a nossa fé, temos a nossa compreensão espiritual. Certamente você frequenta algum lugar onde você busca a presença de Deus, onde você faz orações, onde você é ensinado a respeito do Senhor. Isso é muito bom, mas nós devemos entender que há um único mediador entre Deus e cada um de nós. Há uma única ponte, há uma única porta, há um único caminho. Jesus mesmo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele declarou isso, né? E nós vemos aqui a Bíblia confirmando. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que quer que todos se salvem. Por isso Ele deu a sua vida humana na cruz do Calvário, para nos fazer chegar ao coração, à nossa vida, uma grande salvação. Eu desejo que você compreenda essas coisas, que você entenda essas coisas e que você se junte a nós, ao povo de Deus, em oração diante do Senhor, em clamor, fazendo suas preces, suas orações, buscando a Deus e pedindo a salvação de todos os homens, orando pelas autoridades constituídas, para que Deus ilumine, quebrante os corações. Você sabe que há muitos corações endurecidos, mas nós podemos orar, clamar a Deus, sempre através de Jesus Cristo, que é o nosso único mediador. Por que nós oramos e toda oração que fazemos, nós oramos ao Pai em nome do Senhor Jesus? Porque esse é o selo que nos faz a ligação entre nós e Deus. Qualquer oração que não seja feita em nome de Jesus não pode ser ouvida, porque Jesus é o nosso mediador, é o único mediador entre Deus e cada um de nós. E é por isso que nós vamos orar agora. Mais uma vez vou orar, apresentar você a Deus em oração. Convido você a orar comigo, onde você estiver, se for possível. Feche os teus olhos, liga o seu coração a Deus. E eu não sei qual é a sua necessidade, qual é o seu problema nesse momento, mas certamente nós temos necessidades que nós podemos apresentar agora diante de Deus. Você representa uma família, você representa um lar, você representa pessoas, e através dessa oração nós vamos nos colocar diante de Deus,
pedindo a bênção do Senhor sobre seu lar, sua família, seus queridos, seus negócios, suas situações serão apresentadas agora em oração diante do Senhor Deus. Amém? Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti agora em nome do Senhor Jesus, que é o nosso único mediador entre nós e vós, Senhor, sabendo que há muitas necessidades na face desta terra. Temos necessidade de muitas coisas, mas principalmente de termos entendimento da salvação de Cristo Jesus, que deu a sua vida por nós pecadores no alto madeiro da cruz, trazendo-nos grande salvação. Que o Senhor alcance essa pessoa que ora comigo agora, Senhor. Que o Senhor alcance a família que ela representa, o lar que ela representa. Senhor, abençoa essas pessoas em nome do Senhor Jesus. Eu peço a Tua bênção sobre esse lar. Se houver alguém enfermo, alguém doente, com a sua saúde debilitada, Senhor, estende as Tuas mãos por misericórdia, opera um milagre e abençoa pelo poder do Teu Espírito, abençoando, alcançando esse lar e essa família, porque eu oro em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo e para a honra e glória do Teu nome e do Teu santo reino. Amém, Jesus, amém. Amém? Creia. Jesus disse que se você pode crer, tudo é possível aquele que crê. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivair Esper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço e nos permitindo Deus, até a próxima.